para você, não é? Eu sei que muitos conhecem, mas pode ser que alguém não conheça. O professor Eduardo hoje faz um apostolado, um trabalho belíssimo nas redes sociais, dando a conhecer a nossa fé. E tem sido um trabalho muito frutuoso. Ele que é um ex-pastor protestante, presbiteriano, né? Um ex-pastor presbiteriano, e que converteu-se, então, hoje abraçou a fé católica, vive esta fé. Ele que é pai, que é esposo, 4 filhos. Então, hoje, seu testemunho, nós vamos partilhar sobre essa realidade, né? A igreja enquanto a igreja una. Então, já quero começar dizendo, eu tenho certeza que o professor concorda comigo, essa pregação não é para agredir ninguém. Nós falávamos, inclusive, né, professor, inicialmente, que é constrangedor a maneira como a mãe igreja, e o senhor dizia isso aí porque a igreja é mãe, como a igreja olha para todos. O olhar que a igreja tem para os nossos irmãos separados, para aqueles que são de uma outra religião, para aqueles que ainda ignoram o evangelho, são tantas realidades, o olhar que ela tem de mãe e o quanto ela não é, seguindo aquilo que foi o mandato do próprio Senhor, não é, o seu fundador, Jesus, o esposo, o quanto ela chama todos à unidade. Então, o nosso olhar não é de raiva, o nosso olhar não é de revolta, mas é um olhar de compaixão, é um olhar de quem deseja reconquistar essa unidade. Não é? Não é isso, professor? Exato, exatamente isso, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Jesus. Isso todos concordam, isso é bíblico. Ora, se a igreja é o corpo de Jesus, só pode haver uma igreja, por definição. Só pode haver uma igreja, porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Mas, infelizmente, ao longo da história, o ser humano, com a sua dureza de coração, com a dura cerviz, se afasta da igreja, se rebela contra a igreja, contra as autoridades constituídas pelo próprio Deus sobre a igreja, e supostamente fundam outras igrejas, né? E a gente acabou de ver que isso é uma impossibilidade. Funda outras igrejas com outras doutrinas, às vezes atacando a Santa Igreja Católica. E o papel da Igreja Católica ao longo de todo esse tempo é um papel de misericórdia, de compaixão. Eu costumo dizer, irmã, eu fui pastor da Igreja Presbiteriana durante 10 anos. Além desses 10 anos como pastor, foram 8 anos de preparo, porque foram 3 anos de aspirantado, 4 anos de seminário, mais 1 ano de licenciatura. Aí eu fui ordenado pastor, mais 10 anos. E uma série de eventos, eu não vou, né, ter tempo de contar meu testemunho aqui, mas inclusive aqui no canal do Reset tem o meu testemunho. Mas uma série de eventos me fizeram perceber que a igreja que o Senhor Jesus fundou é a Igreja Católica. E eu tive que me render à verdade. A verdade exige uma decisão. Eu tive que me render à verdade. E uma coisa que eu percebi, eu lembro, eu estava estudando a fé católica e eu descobri, eu era presbiteriano e, como presbiteriano, eu não aceitava o batismo católico. Eu dizia que o batismo da Igreja Católica não valia, embora eu aceitasse o batismo de outras igrejas protestantes. E um dia, estudando a teologia do batismo, eu descobri que a Igreja Católica aceita o batismo presbiteriano. É Impressionante. Isso, né? E aceita, porque é feito com água, é feito no nome do Pai e do Espírito Santo, com a intenção minimamente correta. Aquilo, irmã, foi impactante na minha jornada. A gente já percebe uma postura diferente, não é, professor? Eu me senti literalmente como um filho rebelde, um filho adolescente rebelde diante de uma mãe amorosa. Então, a igreja é mãe amorosa e a igreja tem feito todos os esforços possíveis para que os filhos rebeldes retornem à plena comunhão. E graças a Deus, a gente tem visto muitas pessoas retornando para casa. Nós estamos diante de 2 fenômenos, né? Eu acredito. Temos visto muitos voltando a essa comunhão com a Igreja Católica, de fato.
pessoas que têm sede da verdade, que de fato buscam a verdade, estão ali muitas vezes às apalpadelas, mas buscando e encontraram reencontram essa totalidade, não é? Esse Cristo total. E, ao mesmo tempo, aqueles cristãos católicos não convictos, que não estudaram a sua fé, que não conhecem a sua igreja, de repente vão para um determinado lugar, outra denominação, e igualmente sem convicção, mas por um sentimento, porque ali se sentem bem, são bem acolhidos, acabam fazendo outra experiência e muitas vezes vão embora, mas sem conhecer, sem aprofundar, sem entender. Então, eu quero situar você que está aqui, que está chegando. Essa é a 5ª pregação, né, de uma série aí, serão 40 pregações, e nós já tocamos sobre algumas realidades. Por exemplo, a igreja é uma invenção humana, né? Se você acompanhar as pregações anteriores, você vai ver, com base na Sagrada Escritura, de maneira foram 3 horas dedicadas a esse tema, que não é uma invenção humana. Jesus, ele fundou uma igreja, né? Mateus 16, 18, quando ele... Estão escutando outras conversas? Jesus. É o início? Mateus 16, não é? 18, ali, quando Jesus ele olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, e é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Nós já vimos que existe, sim, existe, então, existe uma única igreja fundada por Cristo. Agora, o desafio se apresentou para nós da seguinte maneira: como reconhecer, então, diante hoje de tantas denominações, a verdadeira igreja de Cristo? E o Monsenhor Totti, à luz também daquilo que é o magistério da igreja, da Sagrada Escritura, disse: tem como reconhecer, porque a verdadeira igreja de Cristo, ela tem características, ela tem marcas próprias. E aí nós falamos de maneira, não é breve, da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade da verdadeira igreja de Cristo. E hoje nós vamos então tocar sobre essa primeira marca, a igreja una, não é? A igreja una. Então, eu falava aqui com o professor, a primeira coisa é, à luz da Sagrada Escritura, a gente entender que essa unidade não é uma pretensão da igreja católica. A igreja católica se coloca como única, não é? E rechaça todas as outras. Então, cada um pode fazer essa afirmação sobre si. Bom, será esse é um desejo humano? Assim como nós provamos que a igreja existe por um desígnio divino, não é? Essa unidade, essa única igreja, também é um desejo do Senhor. Onde nós vamos encontrar isso? Na Sagrada Escritura. Não é? Ao longo da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar, primeiro que eu já falei, Jesus quando diz: eu edificarei a minha igreja. Não é isso? A gente já falou de maneira bem extensiva sobre isso. E vamos encontrar em várias outras passagens que eu queria que você também tomasse a sua Bíblia, e nós vamos aqui, junto com o professor Eduardo, fazendo esse caminho, tantas outras passagens em que Jesus vai falar: um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Não é? A própria oração sacerdotal de Jesus, que eles sejam um, Pai, não é como nós somos um. Então, vamos lá percorrer para que o mundo creia. Eu estou até com ela aberta aqui. Então, nesse primeiro momento, essa primeira resposta que nós queremos trazer, professor Eduardo, junto com você que está em casa: será que essa unidade foi uma criação humana? Ou será que essa unidade é um desejo do coração de Jesus? Vamos lá. João capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a falta de unidade entre os cristãos é um contra-testemunho do Evangelho. O Senhor Jesus vincula o testemunho do que ele fez na cruz pela humanidade à unidade do seu povo. Isso é muito forte. Ele diz que se os seus discípulos forem um, o mundo crerá. Então, a gente precisa empreender todos os esforços em busca da unidade. E eu era protestante, né? Então não tem como não falar dessa minha experiência, e preservo muitos amigos no protestantismo. E o protestante, ele reconhece que não está em unidade. E ele tem uma máxima que ele diz assim: a verdade
vem antes da unidade. O protestante diz isso. Nós não estamos em unidade porque nós buscamos a verdade. E isso seria razoavelmente crível se não houvesse tantas divisões mesmo entre eles. Entende? Porque se eu digo que você está errada, irmã, em algum aspecto da sua vida, você está errada. Eu tenho a obrigação de mostrar o certo. Sim. Eu não posso dizer você está errado e ir embora. O protestantismo diz que a Igreja Católica está errada, mas até hoje eles não conseguiram mostrar o certo, porque cada vertente do protestantismo tem o seu certo. Eles não chegaram num acordo até hoje. Aliás, esse é um dos grandes mitos da suposta reforma protestante, e aqui eu falo, né, minha veia de professor está aflorando aqui. Um dos grandes mitos é o seguinte: os protestantes discordam entre si apenas naquilo que é periférico, mas naquilo que é essencial eles concordam. Infelizmente, isso é mentira. Eles discordam no que é periférico, sim, mas discordam no que é essencial também. Eles discordam acerca dos sacramentos, eles discordam acerca do significado do batismo, do que o batismo faz, do significado da Eucaristia, do que precisa fazer para ser salvo. Eles discordam sobre uma infinitude de coisas. E a irmã mencionou aqueles que não têm tanta formação assim, e às vezes vai para uma igreja protestante por sentir-se bem. Infelizmente, a gente vive na era do subjetivo, do individualismo, do subjetivismo, do sensorial. Eu vou buscar aquilo que me faz ter uma sensação prazerosa naquele momento, independente da verdade. Quantos lares foram desfeitos por causa disso? O sujeito prometeu ser fiel até a morte. Ele fez essa promessa. Passou 10, 15 anos, ele abandona o lar dele. Porque eu me apaixonei por outra pessoa. Mas e a promessa? Uhum. Quem que vive de sensações? É criança. Criança que quer comer doce antes do almoço. Adulto Sim. vai viver por aquilo que ele sabe que é verdade. E, às vezes, as pessoas buscam essas outras comunidades cristãs, né, que tecnicamente não são igrejas, por se sentirem bem, por buscarem a bênção de Deus, negligenciando o Deus da bênção. Quantas e quantas vezes eu tenho visto isso? Como a irmã disse, por terem se sentido acolhidas naquele espaço, e aí a gente até entende, né? Todo mundo quer se sentir acolhido. Mas qual que é a tragédia? As pessoas me falam: Eduardo, mas o que tem? Se saiu da Igreja Católica e foi para uma comunidade protestante, pelo menos ainda está buscando a Deus. Qual o problema? O problema, além de romper com a unidade, além de depor contra, por exemplo, o papado, que é o sinal visível da igreja, né, da unidade da igreja, a pessoa perde os sacramentos, irmã. E os sacramentos são os canais ordinários através dos quais aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz chegam até nós. Os sacramentos são o próprio toque de Cristo nas nossas vidas. Assim como Cristo tocava e curava no seu ministério aqui terreno, hoje a igreja toca e cura, né? A igreja é a extensão de Cristo, e ela faz isso por meio dos sacramentos. Então, a pessoa que abandona a Santa Igreja, ela perde a Sagrada Eucaristia, ela perde o sacramento da reconciliação, que são os canais através dos quais aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz chega até nós. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. A pessoa está negligenciando o toque de Cristo na vida dela por causa de um movimento, por causa de sentir-se bem, porque alguém a acolheu. A nossa missão, óbvio, a gente tem que acolher, a gente tem que ensinar, mas a gente tem que dizer também para a pessoa que ela não pode fazer como Esaú. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilhas.
Ou seja, ele estava com fome naquela hora, uma sensação, ele queria matar um desejo carnal naquele momento, e ele vendeu o seu direito de primogenitura para poder ter uma satisfação imediata. E quantas pessoas, ao abandonarem a Santa Igreja, trocam o seu direito de filho, trocam estar dentro da família da fé. A Igreja Católica é como um castelo. Aliás, quanto mais eu conheço a Igreja Católica, mais eu me deslumbro, mais eu fico impressionado com o amor, com a graça de Deus. A pessoa troca isso por uma experiência sensorial, por uma experiência de sentir-se bem, por uma coisa individualista, e ela perde os sacramentos, e a gente tem que rezar por essas almas e alertá-las para que elas retornem. Professor, cada fala aqui já são vários desdobramentos. Várias coisas aqui que eu queria pontuar nisso aqui que o senhor trouxe. E muitas perguntas estão chegando, por isso que eu disse, a gente não tem hora aqui para terminar. 7h30 vai entrar a missa, mas a gente continua, não é isso? Está resolvendo ainda? Se qualquer coisa, pode trazer o café da manhã para a gente aqui, o almoço para a gente aqui, a gente vai continuar. É em nome da caridade que nós estamos aqui. Mas vejam, então, né? O professor dizia no início a verdade, que essa é uma frase que os protestantes usam, essa verdade que precede a unidade. Nós, inclusive, podemos trazer isso aqui como mais um dos argumentos que, de fato, a igreja é una. Nós só temos uma única igreja, porque Jesus... Ou melhor, nós vamos encontrar São Paulo dizendo na primeira carta a Timóteo 3,15, não é? Que a igreja é essa coluna, esse fundamento da verdade. Então, como é que essas verdades que se colidem, que são contraditórias, não subsiste se as verdades elas vão se chocar, então realmente existe uma única verdade. Nós então já tocamos aqui alguns argumentos, né? Jesus, que aqui em João 17:20, ele já expressa esse desejo, né? Que sejam um. Esse é o desejo do coração de Jesus. Olha para Pedro e diz, é a minha igreja, é uma única. Existe uma verdade, ele diz, eu sou a verdade. Então, se essa doutrina ela se choca, alguém aqui falhou, buscando, talvez de maneira sincera, mas alguém aqui fez um raciocínio que saiu ali daquilo que foi esse conhecimento revelado, né? Que é esta revelação de Deus. Esse é mais um argumento, essa questão da verdade. Ao mesmo tempo, a autoridade também, não é, professor Eduardo? Quando, ainda em Mateus 16, quando Jesus olha para Pedro e diz, aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Aquilo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, são muitas provas na própria Sagrada Escritura que a gente encontra desse desejo do coração de Jesus. Então, aqui não é, cada igreja quer dizer que é única. Não. É o desejo do coração de Jesus, não é, que exista essa unidade. É uma única igreja. E eu queria, só para ainda ilustrar melhor isso aqui, professor, o próprio Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 813, ele vai dizer as 3 razões pelas quais nós podemos dizer, sim, que a igreja ela é una. Ela é una por sua fonte. Pode abrir o seu catecismo, parágrafo 813, né? A igreja é una por sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai e Filho no Espírito Santo. É um só Deus. A igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. E a igreja é una ainda por sua alma, o Espírito Santo, que habita nos crentes, né? Que planifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis, né? Um só rebanho, e os une tão intimamente em Cristo que ele é o princípio de unidade da igreja. Portanto, é da própria essência da igreja ser una. E olha a frase que ele traz aqui de Clemente de Alexandria. Que estupendo mistério. Há um único Pai do universo, único Logos do universo e um único Espírito Santo. Há também uma única virgem que se tornou mãe e me agrada chamá-la igreja. Então, não podemos dizer que o Senhor tem vários corpos, que o Senhor tem várias esposas. Não, há um só corpo, há uma só esposa. Agora, professor Eduardo, é muito interessante também aquilo que a própria igreja ela coloca. Ao mesmo tempo que ela vai dizer fora da igreja não há salvação, ela vai identificar elementos
essas centelhas da verdade, mesmo ainda fora dela, não é? E é interessante essa afirmação. Nós não podemos dizer, porque sou católico, automaticamente estou salvo. Nem posso dizer, porque ele não é católico, automaticamente ele está condenado. Perfeito. Né? Essa frase, fora da igreja não há salvação, é porque mesmo aqueles que ainda fora toquem essa salvação, é por causa desta igreja. É por causa da igreja que continua a obra da salvação. Isso é muito importante, queria que o professor também tocasse sobre isso, mas aí no terceiro ponto, porque eu quero puxar para o nosso lado, sabe, professor? Eu quero puxar para o nosso lado, assim, para a nossa responsabilidade, no sentido de que eu estava até vendo um testemunho esses dias, um casal, acho que o senhor viveu um tempo esse drama também, onde eles ainda eram namorados, noivos, ainda não tinham casado, e ele, católico convicto, e ela, protestante convicta. E aquilo era muito doloroso, muito doloroso. Eles estavam concordes no seguinte: existe uma única verdade. Não tem como, nós dois, não tem como existir duas verdades. E aquilo inquietava, eles disseram, vamos estudar. Vamos estudar, vamos ler, vamos rezar, porque um de nós dois está errado. E fizeram aquilo com muita honestidade. E é interessante que no processo, nesse processo, o namorado, o noivo, disse assim, eu preciso ser o melhor católico que eu posso ser. Porque antes de estar com argumentos doutrinários, eu preciso testemunhar com a minha vida. E isso é um fato, nós precisamos dar um testemunho na caridade. Na caridade. Ontem a irmã Maria Joana estava no aeroporto, ela se aproximou uma senhora e era evangélica. E aquela senhora aproximou-se e estava com fome. E pediu comida. E ela disse, claro, vamos dividir aqui o que eu tenho, nós vamos dividir. E alimentou aquela senhora, perguntou se ela precisava de mais alguma coisa, despediu-se, abraçou aquela senhora. Porque independe do credo, daquilo, é o amor, claro. É a caridade. Outro dia eu estava chegando no aeroporto, aproximou-se também uma senhora evangélica, ela sim se identificou, e ela disse, minha filha, você teria alguma condição de me ajudar? Eu preciso comprar um medicamento, eu tinha umas moedas, uns trocados no meu bolso, eu coloquei a mão assim, eu disse, senhora, é o que eu tenho, e entreguei para aquela senhora, e ela disse, minha filha, eu tinha certeza, olha, acho que pelo hábito, ela disse, eu tinha certeza que Nossa Senhora ia me ajudar. Eu sou evangélica, mas eu tinha certeza que Nossa Senhora ia me ajudar. Ela agradecia tanto e abraçava tanto. Então, a nossa responsabilidade de testemunhar Cristo na caridade. Eu repito, a igreja não tem raiva. Pode ser que as outras denominações tenham raiva da igreja católica. A igreja católica não tem raiva. Perfeito. Muito pelo contrário, compaixão e misericórdia. Agora, nós precisamos cumprir o que o Senhor nos mandou. Ide e evangelizar. Claro, né? A gente tem que anunciar. Bom, muitos assuntos aqui. Vamos lá. Primeiro, eu quero me apegar a essa fala aí. Eu sou evangélica, mas eu sabia que Nossa Senhora iria me ajudar. Eu não culpo essa pessoa. Eu lembro, há muito tempo atrás, sim, que eu digo, né, a gente está em 2025, há uns 10 anos atrás, eu ainda era protestante, e eu ouvi uma fala do Papa Francisco, que eu nunca mais me esqueci. O Papa Francisco contando de quando ele era arcebispo de Buenos Aires, ele foi visitar uma comunidade rural lá na Argentina. Ele era arcebispo ainda, não era papa. Foi visitar uma comunidade rural, onde ele tinha sido padre, há muito tempo atrás. Quando ele era jovenzinho, ele tinha sido padre. E ele chegou e foi visitar uma catequista, que era o braço direito dele na paróquia. E ele chegou lá, essa catequista tinha se tornado protestante. E ele não acreditou naquilo. Ele disse, como assim, minha irmã? Você conhece tanto a doutrina da igreja, você sabe que a igreja católica é a igreja verdadeira, como que a senhora se tornou protestante? E ela disse, bispo, vem na minha casa, vem me visitar, por favor. E ele foi. Quando chegou lá, ela olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém olhando, abriu o guarda-roupa dela, tinha uma estátua de Nossa Senhora lá. Ela falou assim, eu não perdi a devoção pela Mãe do Céu. Mas, ou seja, ela tinha uma imagem escondida. Sim. Ela disse assim, mas
tem 10 anos que não vê um padre aqui na aldeia. Muitas pessoas disseram isso esses dias, professor Eduardo. Eu saí da igreja porque me decepcionei com o padre, me decepcionei com o coordenador. Pois é, essa aí, no caso, não foi nem decepção, ela foi falta de amparo pastoral, né? Então, a pessoa, ela precisa de comunidade. A comunidade que ela tinha lá era esta protestante, né? Bom, dizendo para quem sai da Igreja Católica por decepção, se você faz isso, desculpa, você é extremamente imaturo. E você está buscando, você está num caminho de sempre ser imaturo, porque onde você for, você vai ter decepção. Onde você for. As pessoas não deixam a escola porque se decepciona com o professor, não deixa de buscar o médico porque se decepciona com algum médico. É impressionante isso. Deixar a Santa Igreja porque se decepcionou com alguém, isso é imaturidade. Por isso que as famílias se desfazem, hoje em dia. Porque eu me decepcionei com o meu esposo, com a minha esposa, eu vou abandonar. Não, mas espera aí, vamos reconstruir. Seja você o elemento de reconstrução. Dizer eu vou deixar a igreja porque eu me decepcionei quer dizer assim, eu sou perfeito, eu sou imaculado, eu não erro, mas tem tanto pecador nessa igreja que eu vou sair e vou para um lugar onde só tem gente boa igual a mim. Ah, desculpa, gente, desculpa. Você se decepcionou com alguém, mas você também é fonte de decepção para alguém. Então, se você se decepcionou, seja você o agente de transformação, o agente de levar a paz, a reconciliação, fazer de mim instrumento de vossa paz, né, diz a oração de São Francisco. Eu acho que quem diz que deixou a igreja por decepção ainda não viveu o suficiente para entender que viver é se decepcionar. E você acha que na igreja protestante você não vai se decepcionar? Você acha que na escola, no hospital, na sua família, as pessoas são falhas. E você abandonar por decepção, em outras palavras, está dizendo assim, eu não admito que ninguém viole a expectativa que eu tinha sobre ela. Eu não admito que ninguém viole a minha expectativa. Cuidado. No Rosário, a gente falou tanto sobre humildade, questão de decepção, talvez a pessoa está um pouquinho arrogante, está um pouquinho pensando acerca de si mais do que deveria. Um outro assunto, a questão de fora da igreja não há salvação. Como que a gente precisa entender isso? Essa é uma máxima verdadeira. Deus fez da igreja o instrumento de salvação do mundo, foi Deus que fez isso. O Senhor Jesus diz em João capítulo 20, versículo 20, se eu não me engano, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Se não for o 20, é o 21, estou aqui, ó. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o Pai envia Jesus como instrumento de salvação para a humanidade e Jesus envia a igreja para continuar essa missão. Jesus envia a igreja como extensão de seu corpo para continuar a sua missão. Da mesma forma que fora de Jesus não há salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim, fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja e Jesus estão intimamente conectados. A igreja é corpo de Jesus. Isso quer dizer que todo católico vai ser salvo? É óbvio que não. Até porque, se fosse assim, a gente poderia criar até uma falsa sensação de segurança em quem não tem. O católico que estiver em amizade com Cristo será salvo. O católico que caminhar em novidade de vida, em arrependimento. É alguém que está em estado de graça, que recebe os sacramentos, que arrepende de seus pecados. Ninguém que rejeita fundamentalmente Cristo será salvo, ainda que ele se diga católico. E isso quer dizer que todo não católico está danado? Não necessariamente. Por quê? Porque muitas pessoas elas não têm culpa própria ao rejeitar a igreja. E dentro da luz que elas receberam,
elas fazem o melhor que elas podem. Elas correspondem à graça de Deus. Uma coisa que eu aprendi desde cedo na minha conversão foi que todo ser humano, todo aquele que pisou, todo ser humano que nasceu, tem a oportunidade de corresponder à graça salvadora de Deus. Deus encontra cada ser humano onde quer que ele esteja. E o Senhor Jesus diz que se ele não tivesse vindo, não teríamos culpa, então Deus perdoa essa culpa. São Paulo diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Então, por exemplo, um protestante que nasceu numa aldeia protestante, tudo que ele conhece é o protestantismo, é a luz que ele recebeu. Se ele corresponde a essa luz, a salvação, a graça o encontra lá. Até mesmo um pagão, que aonde ele cresceu, ele recebeu alguma luz, e ele pode corresponder a essa luz. Deus se revela por nós, claro, o ápice da revelação é Jesus Cristo. Deus também se revela por meio das Escrituras Sagradas, por meio da sua igreja, mas Deus se revela na natureza também. A lei de Deus, a lei natural de Deus, ela é percebida por todos. Ninguém precisa de uma lei positiva para saber que é errado matar, adulterar. Isso aí está no coração do homem. Por exemplo, quando Caim mata Abel, Deus vai cobrar Caim. E a lei ainda não tinha sido promulgada. Ou seja, matar é errado, já está no coração do homem. A lei natural já nos mostra isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas elas, pela revelação natural, elas podem corresponder de alguma forma à graça de Deus, e Deus as acolhe, e o ministério da igreja as acolhe também. Então, é possível as pessoas receberem a graça da salvação sem estarem formalmente vinculadas à igreja. Mesmo nesses casos, é via igreja que isso acontece. Uma última coisa sobre esse assunto. Se é possível, então por que proclamar? Por que anunciar? Deixa eles na ignorância deles. Não. Eu diria o seguinte, é possível, mas não é esse o caminho que Deus estabeleceu ordinariamente. O caminho ordinário continua sendo ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a todas as pessoas. O caminho ordinário é o caminho do arrependimento, da fé, dos sacramentos, esse é o caminho dos santos, esse é o caminho da igreja, de educar as nações, até porque a salvação não é simplesmente algo que nós esperamos num pós-vida. A salvação começa agora. Nos sacramentos, a gente já saboreia o céu. Na Eucaristia, a gente já saboreia o céu. No sacramento da reconciliação, o céu já nos abraça. Então, nos sacramentos, irmã, a eternidade invade o agora. E nós já temos essa comunhão que nós aguardamos na eternidade, ela já nos abraça aqui. Então, que ninguém use da desculpa de que existe uma possibilidade do pagão ser salvo para não evangelizar. E os riscos, né, professor Eduardo? Eu estive recentemente com o Zachary King, ex-satanista, certamente o senhor já ouviu falar. E, a princípio, a família dele era uma família que professava de uma outra denominação cristã, e ele cresceu naquela igreja. E ele disse que pequenininho, ali criança, né, ele ia àquela igreja e ele lembra, ele falou isso para mim esses dias nessa entrevista que nós fizemos, foi surpreendente. E ele dizia, então tinha uma placa, tinha assim, Deus está aqui. Eu entrava e dizia, Deus está aqui, mas está onde? Eu ficava procurando, eu não consigo, eu não consigo tocar. E aí veio todo o processo do satanismo na vida dele, ele entrou para o satanismo e foram anos terríveis. Mas ele dizia assim, olhando, né, ele dizia, naquela entrevista, assim, com um olhar fixo, hoje ele
ele já não enxerga, mas o olhar dele estava fixo assim, né? E eu vi que ele falava aquilo com tanta, com uma dor. Ele dizia: se eu soubesse que Jesus estava presente no Santíssimo Sacramento, se eu soubesse que eu podia recebê-lo, que eu podia tocá-lo, eu jamais teria me feito satanista. Porque ele disse o seguinte, no satanismo, né, ele diz, eu tenho certeza que Satanás, ele sabe da presença real, ele sabe onde está a verdadeira igreja de Cristo, mas ele não permite que nós, os seguidores dele, toquemos, que nós saibamos. No caso dele, eu, como satanista, eu não sabia que Jesus estava no Santíssimo Sacramento. Eu falei, mas como é que vocês profanam? Roubam as hóstias e levam para o ritual e para profanar. E ele dizia, para nós, era algo muito sagrado para os cristãos católicos. Mas eu não sabia que era a presença real. Eu nunca escutei essa expressão lá. Eu acreditava que era como um crucifixo, é sagrado para vocês. Eu sabia que aquilo era muito sagrado. Então nós pisávamos, fazíamos tantas coisas terríveis. Mas Satanás não permitia que eu soubesse que era a presença real. E ele repetia: porque se eu soubesse que Jesus estava presente, que Deus tinha se feito alimento, que eu podia encontrá-lo, tocá-lo, eu jamais teria me feito satanista. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E é interessante porque eu nunca fui satanista. Glória a Deus por isso. Eu nasci num lar católico não praticante, ou seja, eu fui batizado na igreja católica, mas nunca tive a prática de frequentar a igreja. Eu frequentei escola católica, e a escola dava curso de catecismo, de catequese para a primeira comunhão. Eu lembro que, quando a escola foi abrir a turma para a primeira comunhão, eu tinha 10 anos de idade, e a coordenadora da escola foi de sala em sala, foi na minha sala, e ela falou que a decisão era nossa. Ela falou: não deixe sua mãe te influenciar, sua avó te influenciar, a decisão tem que ser sua. Hoje, pensando, eu não sei se é correto dizer isso para uma criança de 10 anos, eu vou influenciar minha filha, sim. Né? E com 16 anos eu me torno protestante. E foi uma conversão muito marcante, irmã. Eu estava com, apesar da pouca idade, 16 anos, eu já estava com a vida muito errada, aprontando muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas envolvi com muita coisa que não deveria. E com 16 anos eu me torno protestante numa conversão muito marcante. Muito marcante mesmo. Eu abandono uma vida de pecado e cresce dentro de mim um anseio por evangelizar, por anunciar o amor de Cristo, tanto que eu me tornei pastor, né, posteriormente. E hoje eu me pergunto também, se eu soubesse que Jesus estava em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Igreja Católica, por que não me disseram isso hoje? Eu só consigo crer que Deus permitiu, por algum motivo, por algum plano maior. Como eu disse, tenho bons amigos ainda na igreja protestante, nutro um carinho pelo tempo que eu passei lá. Porém, eu costumo dizer o seguinte: quando eu era protestante, eu já tinha um relacionamento com Jesus, não nego isso, não nego, e não nego que os nossos irmãos protestantes têm um relacionamento real com Jesus, mas eu uso a seguinte analogia: eu tinha um relacionamento com Jesus via Skype, via FaceTime, ou então vídeo WhatsApp. Quando você liga para alguém, você vê a pessoa, você fala com ela, mas pelo celular. Sim. Quando eu me tornei católico, foi um relacionamento face a face, onde eu toco em Jesus, onde eu abraço Jesus. Eu uso essa analogia porque, antes de me casar, teve um período que a minha esposa morou em outra, a minha noiva na época, né, morou em outra cidade, e o nosso relacionamento era via FaceTime, Skype, e era bom, mas quando a gente se casou, a gente se abraçou, a gente consumou o matrimônio, e é algo infinitamente superior. Quando eu era protestante, eu amava Jesus à distância. Ao tornar-me católico, o próprio Cristo vem ao meu encontro na Sagrada Eucaristia,
nos sacramentos, e não há nada que se compare a isso. A tornar-me católico, para mim, foi a concretização de uma série de orações que eu fazia enquanto protestante. Tinha uma música que a gente cantava na igreja protestante que era assim, eu não sou... Aliás, eu estou em meio a excelentes cantoras aqui, me perdoem, mas talvez só para o pessoal lembrar que a música era assim: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Deus respondeu essa Deus oração. respondeu essa oração ao fazer-me católico. Que bom, nossa senhora. Gente, e olha que a gente ainda está começando aqui o assunto de hoje, viu? Eu falei, prepara o café, o almoço. Professor, a gente até realmente é constrangedor esse amor de Deus. E é interessante essa postura, eu acho importante dizer aqui, porque muitas vezes a igreja ela é esse saco de pancada de todo mundo, a igreja católica. Qualquer porrete serve para bater na igreja católica. É o Chesterton que disse isso. Mas veja com a diferença realmente de postura, só para provar que essa mãe não olha com raiva de fato. O Senhor diz, a igreja católica reconhece o batismo, não é? Em determinadas igrejas protestantes, e aqui eu queria até falar um pouco sobre, nós encontramos igrejas, eu não quero nominar para não gerar, mas assim, igrejas protestantes que entendam, que são sérias no sentido da sua busca, né? Da verdade, da vida, não é? Dos seus membros, daquilo que buscam de fato, essa comunhão, essa busca de Jesus. Uma outra coisa, eu falava do casal, né? Que um era católico, outro protestante. Foi muito interessante, porque quando chegou a hora de casar, que eles foram, ainda não tinham encontrado a verdade. Cada um estava com... Um tinha encontrado, o outro ainda não, na verdade. Né? Um encontrou a verdade, o outro ainda estava com a verdade ainda meio... E quando ele foi na igreja católica se informar com o padre como seria, a igreja católica disse, claro, nós realizamos o casamento. Desde que você eduque os filhos na fé católica, não é? Nós realizamos, sim, esse casamento. Então, quando ela foi na igreja, que ela, né, uma outra denominação cristã, ela disse, não, você será excluída. Você não pode ficar aqui. Eu sei quem que é que está falando. Então, veja, não é? Como é diferente essa postura. De fato, isso para dizer para vocês, né, que o olhar da igreja católica, esse olhar de Jesus, um olhar compassivo, não um olhar que coaduna com o erro, mas um olhar que chama, sem abrir mão da verdade, sem prescindir da verdade, chama a conversão. Né? E aí, tanto é que o final dessa história ela abraçou a fé cristã católica e hoje com convicção. E isso foi um divisor de águas para ela também. Essa misericórdia, essa compaixão. E, claro, não é porque acreditou que encontrou, de fato, a verdade. Agora, eu queria tocar com o senhor quais são esses elementos visíveis, né, de comunhão, de unidade da igreja. O catecismo apresenta 3 pilares aqui que garantem essa unidade da igreja. Agora, eu trago aqui uma fala ainda do Zachary, antes disso, professor, que vai gerar talvez muita polêmica. Mas eu vou trazer aqui, vou tentar ser o mais delicada possível. Tem pessoas já aí fazendo as perguntas, a gente vai responder. Onde foi que essa divisão começou? Por que hoje está essa confusão? O professor vai explicar isso aqui. Inclusive, eu acredito que hoje nós vemos digamos, com uma proliferação de muitas igrejas que já se distanciaram muito daquilo que aconteceu há séculos atrás. Exato. Não é? Enfim. Mas o Zachary, ele disse o seguinte, porque enquanto satanista, a missão dele era destruir as igrejas protestantes, em especial a denominação, mas como eu falei, eu não quero citar aqui nome. Porque ele disse, de fato, haviam denominações sérias, onde nós encontrávamos ali guerreiros de oração e que incomodavam. Então, ele era uma pessoa enviada para entrar naquela igreja de uma certa denominação cristã para destruí-la. E o método que ele usava era a fofoca, gerava divisão e aquela igreja se partia. Sim. Então, o pastor ficava ali, ou outra autoridade ali saía para abrir uma outra igreja.
Esse é um ponto. Mas ele me surpreendeu quando ele disse isso foi até 95. Como assim? Depois do ano de 95, aquelas igrejas elas se distanciaram tanto da verdade que ele usou essa palavra, a fé se diluiu. E aquelas igrejas que guardavam ainda a moral, a fé, elas foram se diluindo e se diluindo e se diluindo a ponto de não sermos mais enviados, porque já não incomodava. Uau. E Satanás concentrou toda a sua fúria sobre a Igreja Católica. É surpreendente, não é? Sim, sim. Então, é isso, eu sei que isso, nós vamos soltar essa entrevista em breve, eu sei que isso vai gerar muita polêmica, mas eu partilho com vocês porque isso me chocou, isso me chamou muita atenção. Porque nós encontramos uma outra ex-satanista, a Mariângela, que está vindo para o Misericórdia Brasil, e ela falou para nós, ela disse, não, Satanás não se preocupa com outras denominações, porque o que ele não suporta são os sacramentos. Exatamente, como o senhor falou de maneira tão bela, né? É Cristo tocando em nós, é essa salvação que toca, que alcança. E ela dizia, não, ele está concentrado em destruir, né? E não pode destruir, porque Jesus deu a sua palavra de que as portas do inferno não prevaleceriam, mas ele quer fazer o maior estrago possível sobre a Igreja Católica. E aí eu questionei o Zacra, disse, olha, a Mariângela disse isso, que a Mariângela já é dos tempos mais recentes, né? E aí ele explicou, ele disse, de fato, até 95, após 95, realmente ela perdeu muito da sua força, porque se distanciou, foi se distanciando, se esfacelando, se diluindo, que, segundo ele, né, acaba já não mais incomodando as forças infernais. Vamos lá, gente, eu estou aqui, e o professor vai me ajudar aqui a trazer para vocês quais são os elementos de unidade, não é? O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 815, ele vai dizer o seguinte, quais são estes vínculos da unidade? Sim, nós temos uma única igreja, mas o que é que a mantém una? Não é? O que faz com que, o que impede que essa igreja se esfacele, que faz com que ela mantenha a sua unidade? E ele vai dizer o seguinte, sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição, citando Colossenses 3,14. Mas a unidade da igreja peregrinante, ela é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Quais vínculos são esses? A primeira coisa, a profissão de uma única fé, recebida dos apóstolos, que isso, inclusive, nós encontramos na Sagrada Escritura, né? A fé apostólica, que é o fundamento, e também uma única fé, uma só fé, um só batismo. Professor, vamos comentar esse primeiro vínculo aqui, a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Bom, isso está lá em Efésios, São Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Por definição, só pode haver uma fé. Essa fé que São Judas Tadeu, na sua epístola, nos convoca a defender, a pelejar pela fé que foi entregue de uma vez por todas à igreja, o depósito da fé, e há um só. Não pode ter mais do que um. De novo, é por definição. E aqui eu volto àquilo que eu disse sobre as igrejas protestantes, e isso que o Zacari disse, eu nunca tinha parado para pensar, mas faz total sentido, porque eles já se separaram tanto, que já se diluíram, infelizmente, já se diluíram. Eu conheço uma igreja, também vou evitar dizer a denominação, sim, mas eu conheço uma igreja que é uma igreja que tem origens na Reforma Protestante do século XVI, mas já se dividiu por motivos de administração. Um queria ser o dono da igreja, o chefe, o outro queria também, aí se dividiram, surgiram duas, depois se dividiram por motivos políticos, depois se dividiram por motivos doutrinários, e agora já está surgindo mais uma divisão na denominação. Isso sem contar em paróquias locais, em comunidades locais, que se dividem por motivos bestas, assim, por motivos banais mesmo, assim, por decisões administrativas
e eles discordam entre si da decisão a ser tomada e dividem. E montam, cada um monta a sua, entre aspas, igreja, né? E então, assim, eu dizia que eu não posso dizer que você está errada sem apresentar qual que é o certo, e diz que o protestante faz isso até hoje, né? Dentro do protestantismo, há várias fés, há várias compreensões acerca de pontos fundamentais da revelação de Deus. É lógico que existem pontos periféricos, e a igreja nos dá a liberdade de crer, a gente sabe disso. Quando a gente estuda a fé católica, existe uma miríade de assuntos que a igreja católica fala, olha, você pode crer do jeito que você quiser nesse assunto aí, assuntos periféricos, né? Mas existem dogmas, existem assuntos centrais da fé que a gente precisa aderir. Então, por exemplo, a regeneração batismal. Alguns protestantes creem nisso, outros não. A necessidade do batismo para a salvação. Alguns protestantes creem nisso, outros não. Ou seja, não é uma divisão só quanto à Igreja Católica, mas uma divisão no próprio seio do protestantismo. Total, total. O significado da Eucaristia, que eles chamam de ceia do Senhor. Tem até um evento interessante que aconteceu no século XVI, que foi o colóquio de Marburgo. Martinho Lutero se reuniu com Ulrico Zwinglio. Eles tinham duas coisas em comum. Os dois eram ex-padres. Devemos rezar pelos nossos sacerdotes. Os dois eram padres, Martinho Lutero e Zwinglio, e os dois tinham rompido com a Igreja Católica para, supostamente, reformar o cristianismo. Só que Martinho Lutero tinha uma visão da Eucaristia ainda sacramental, ainda como algo que preserva a presença de Cristo. Já Zwinglio não. Zwinglio nem gostava do nome sacramento. Ele dizia que a Eucaristia nada mais era do que um lembrete. O pão permanecia pão, o vinho permanecia vinho, era só para a gente lembrar do que aconteceu. E Martinho Lutero se reúne com Zwinglio para debater o assunto. O objetivo ali era escrever uma confissão de fé conjunta. E esse colóquio, o colóquio de Marburgo, termina com acusações mútuas de heresia. Lutero chamando Zwinglio de herege, e herege chamando Lutero de herege. Né? Os dois estavam certos, né? Desculpa a piada, gente, mas não podia perder, né? Mas os dois estavam certos. Mas isso até hoje acontece na igreja. Tem igrejas protestantes com uma visão sacramental mais elevada, mais próxima da verdade, né? Outras igrejas, aliás, a maioria, vai dizer que a Eucaristia nada mais é do que um símbolo, um lembrete, aquilo não traz nada de fato, assim. Então, a única profissão de fé une a igreja ao redor do mundo e ao redor também de carismas, de institutos de vida consagrada, de ordens. Uma vez eu ouvi um pastor protestante dizendo o seguinte: na igreja protestante temos divisões, mas na católica também. Na igreja católica tem, aí olha o que eram as divisões para ele. Tem os beneditinos, tem os cistercienses. Unidade não é uniformidade. Não, exato. Não é possível que ele está se prestando a esse vexame de dizer que há divisão na Igreja Católica porque tem as diversas ordens, os diversos institutos de vida consagrada, as diversas comunidades. Eu falei, não, ele absolutamente não sabe do que ele está falando. Porque não é isso São Paulo que vai falar sobre isso, né? Há diversos carismas, mas um só Espírito. Sim, né? Há diversos carismas, são chamados distintos. Isso, essa divisão, entre aspas, que há na Igreja Católica é a mesma coisa que a mão serve para uma coisa, o pé serve para outra, o braço para outra. São membros do mesmo corpo, mas todos professam uma só fé. É interessante, professor Eduardo, aqui no livro do Monsenhor Totti, né? Você que está com esse livro em casa, é um livro
a leitura é muito, muito boa de se fazer, assim, a gente compreende. E na página 32, que é o 5º dia hoje, ele diz assim: em qualquer recanto do mundo, onde um católico, seja branco ou preto, amarelo ou vermelho, se encontre com outro católico, apesar da diferença de traje, da cor dos cabelos, dos olhos, do idioma, da comida, eles concordam em uma coisa: eles têm a mesma fé. A mesma fé. Seja um indiano, católico, o inglês, o francês, o húngaro, entre nós prega-se em cada púlpito a mesma fé. Não só nas igrejas de uma mesma cidade ou de um mesmo país, mas em cada igreja católica do mundo inteiro. E por isso que temos uma só fé, temos uma só liturgia. Quem fez numerosas viagens ao exterior, quem visitou diferentes povos, não pode diminuir esta impressão profunda. Chegando a uma cidade estrangeira, não conhece nela uma só alma, mas quando entra numa igreja católica, onde um padre reza a missa solene, ele está paramentado como na sua terra. Ele vê os fiéis ajoelhados como na sua terra. Ele ouve rezar o credo como na sua terra. Ele se sente em casa. Fora da igreja católica, nós nunca encontraremos isto. Isso aqui é interessante. Alguns anos atrás, eu estive na Terra Santa, né? Foi uma graça de Deus. E, chegando lá, fui participar de uma Santa Missa. E era um sacerdote do lugar. Então, a missa foi numa outra língua, né, que eu não entendia. Eu não sei agora precisar se foi em hebraico, provavelmente sim. Mas eu não consegui entender absolutamente nada da linguagem. Mas eu compreendi a missa inteira. Eu sabia exatamente tudo o que estava acontecendo, essa unidade, a liturgia, essa unidade, e aquilo me marcou profundamente. Falei, gente, onde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver do mundo, ainda que eu não conheça a língua, eu sei exatamente o mistério que está sendo celebrado. E isso é surpreendente. Agora, professor, não conseguiram guardar essa unidade da fé, porque prescindiram da sucessão apostólica dessa autoridade. É isso? Que seria um outro elemento visível da unidade da Igreja Católica, que é exatamente a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Então, para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho. Está corretíssimo. Ao não preservar a sucessão apostólica, cada um se torna o seu próprio Papa. Essa que é a verdade. Mas o que acontece? O protestante, ele olha para a igreja e olha para alguns padres, alguns bispos, e detecta talvez algum erro moral e diz, aí, está vendo? Como é que isso aí pode ser sucessor dos apóstolos? Como é que isso aí pode ser verdadeiro sacerdote? E, convenientemente, eles vão olhar para quem está com erros morais, né? Porque tem muitos padres e bispos santos, né? Mas isso é um outro... Mas nós tínhamos um Judas também no colégio apostólico, né? Tinha, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam as escrituras e dizem, eu só preciso da Bíblia. Eu só preciso da Bíblia. Então, a partir da Bíblia, eu me torno pregador, eu me declaro pastor e posso abrir a minha própria igreja, a minha própria denominação. Porém, quando a gente olha para 1 Timóteo, primeira epístola de São Paulo a Timóteo, na qual São Paulo está, né, treinando um jovem bispo para a missão dele diante da igreja particular de Timóteo, lá em Éfeso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. São Paulo diz o seguinte, eu vou ler o 14. Escrevo-te essas coisas na esperança de ver-te em breve. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15, né? Para quem está acompanhando em casa, 14 e 15, não é isso? Isso, 3, versículos 14 e 15. Irmã, quando eu era protestante, se você me perguntasse, Eduardo, qual que é o fundamento da verdade? Eu diria, a Bíblia. Mas a Bíblia me diz que o fundamento da verdade é a igreja. Que a coluna
o sustentáculo da verdade é a igreja. E isso é por iniciativa divina. Foi Deus que quis assim. Então, Jesus não nos deixou a Bíblia. Jesus nos deixou a igreja. Jesus funda a sua igreja sob Pedro. Em Mateus 16, ele diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Isso é muito forte. Isso é uma concessão de autoridade absurda. Olha, o que você autorizar, Pedro, sobre a terra, vai ser autorizado no céu.